diretor do novo filme de Star Wars revelou novos e empolgantes detalhes sobre o filme. Entre esses detalhes está também o novo compositor. E aí, será que a gente vai ter a volta do John Williams? Será que a gente vai ter o tema clássico da abertura de Star Wars tocando em Starfighter? Pois é, vamos falar sobre isso e também como que foi a origem desse filme, de onde veio a ideia e o que a gente pode esperar de Star Wars Starfighter. Então vem comigo porque hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso e eu vou te dizer que eu tô ficando um pouco mais animado para esse filme. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades de Star Wars e as notícias mais quentes antes de todo mundo. Bom, vamos lá. A gente tem a primeira matéria aqui, que é dos nossos amigos do Star Wars Newsnet. Thomas Newman está compondo a trilha sonora de Star Wars Starfighter. Mas quem é o Thomas Newman, você me pergunta? Esse cara é um dos compositores mais renomados de Hollywood e já trabalhou em vários filmes icônicos. E não só os filmes foram icônicos, mas a sua música e a trilha sonora nesses filmes também são muito marcantes. Entre alguns dos trabalhos dele, porque, cara, são centenas de trabalhos, ele já fez a trilha sonora de Estrada pra Perdição, Beleza Americana, Procurando Nemo, Wall-E, Skyfall, Desventuras em Série e um dos meus filmes favoritos e considerado um dos melhores filmes de todos, Um Sonho de Liberdade, que é uma adaptação do Stephen King. Então você passando aqui pela IMDb do cara, você vê que ele é um cara que trabalha muito, né, vários projetos por ano e projetos de peso. Então esse cara é por si só uma boa adição ao filme. Mas em entrevista, o diretor Shawn Levy expandiu um pouco mais de como vai ser o trabalho do Thomas Newman, e isso tá me deixando mais animado e mais seguro em relação ao filme. Vamos lá. Shawn Levy foi recentemente convidado no podcast On Film with Kevin McCarthy e revelou que o compositor Thomas Newman, indicado 15 vezes ao Oscar, detalhe, está compondo a trilha sonora do seu próximo filme de Star Wars Starfighter. E aqui tem as aspas dele, né? O apresentador do podcast perguntou pra ele e ele respondeu, né, quem seria o compositor. Ele falou, Tom Newman. E aí os dois ficaram muito animados e ele falou, não, você não tá entendendo. Se você me pedisse pra citar minhas 10 trilhas sonoras favoritas, 5 delas seriam do Thomas Newman. Um Sonho de Liberdade, Estrada pra Perdição, Procurando Nemo, Beleza Americana. O cara é um maestro. E eu tava pensando nesse filme e no que eu precisava que a música fosse. Porque o filme vai ter uma inspiração clássica, no caso ele tá se referindo aqui aos temas clássicos do John Williams, mas a trilha não vai ser remixes das composições do John Williams. Pode ser que tenha uma inspiração, mas eu sabia que precisava de uma trilha sonora emocionante de um compositor que, como John Williams, não se esquiva de temas. Em outras palavras, todo filme deveria ter um tema musical. O que o John Williams meio que defende é que um filme pode ter vários temas. Tinha o tema da Leia, tinha o tema da Força, a Marcha Imperial, então ele não se esquiva de uma porção de elementos musicais que ajudam a contar a narrativa, juntamente e além das imagens da tela. Então eu liguei pro Tom Newman e você não tá entendendo. A forma com que ele reagiu, eu tô me sentindo exatamente assim. Eu disse, oi, é o Shawn Levy, você consideraria trabalhar no nosso filme de Star Wars? E ele disse, me mande seu roteiro e descreva a sua visão. E eu fiz as duas coisas e ele disse sim, então eu tô muito animado. E aqui é legal a gente pegar, né, essa fala do Shawn Levy, que foi justamente aqui nesse podcast, e essa questão dos temas. Star Wars, e principalmente o trabalho do John Williams, ele é genial justamente por isso, de conseguir criar, primeiramente, trilhas tão impactantes, emocionantes, complexas, mas atrelar elas aos personagens ou a grupos dentro do universo, né? Então a gente tem a Marcha Imperial, que é muito associada ao Darth Vader, ao Império, ao lado sombrio, a música da Força, que é muito associada ao Luke Skywalker, à Força, aos Jedi. Então sempre que esses temas tocam no filme, em várias variações, né, seja em todo o seu esplendor ou apenas uma notinha de rodapé, isso evoca emoções na gente. Só de eu falar desses temas aqui, eu tenho certeza que você já sentiu bastante coisa aí, um turbilhão de emoções. Então eu acho legal esses novos filmes de Star Wars manterem essa tradição, que é uma coisa que tá no DNA de Star Wars. Claro que a gente não vai ter o John Williams para sempre, ele já tá com seus 93 anos, ainda com saúde, muito bem, eu tava até trabalhando uns tempos atrás com Spielberg, mas é um fato que a gente não vai ter ele para sempre e ele já não está mais tão ativo, ele tinha até se aposentado, acabou voltando para um projeto ou outro, então está nesse momento da gente
passar o bastão, mas manter a essência. Então eu tô muito aliviado que parece que esse vai ser o caso aqui nesse filme de Star Wars. E pelo que o Shawn Levy falou, também não teremos o tema clássico tocando no começo do filme, então meio que comprova aquilo que a gente já tinha falado aqui no canal, que pode até ser que a gente tenha um texto inicial resumindo o que tá rolando na galáxia, mas a gente não vai ter o logo de Star Wars e a música tema. Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar mesmo única para a saga Skywalker, e agora nesses próximos filmes a gente vai ter algo mais parecido com o que a gente viu em Rogue One e Solo, uma história Star Wars. Ambos tinham um texto dando ali o panorama do que vai acontecer, mas começavam de maneiras diferentes e com outros temas originais. Mas vamos aqui então para nossa matéria principal desse vídeo, que são os novos detalhes que o Shawn Levy revelou em uma entrevista com a Variety. Durante a promoção da 5ª temporada de Stranger Things no podcast On Film with Kevin McCarthy, o diretor de Star Wars Starfighters falou sobre seu próximo filme e qual filmes de Star Wars ele mais se assemelha, o renomado compositor que comporá a trilha sonora e muito mais. A próxima aventura de Shawn Levy em uma galáxia muito distante está atualmente em produção, o que significa que todas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando antes da data de lançamento, planejada para maio de 2027. E aqui ele falou qual filme de Star Wars Starfighter se parece mais. Todo mundo pergunta, qual filme de Star Wars inspirou mais Starfighter? Para ser sincero, sei que a resposta óbvia seria Império Contra-Ataca, claro, e a resposta indiscutível seria Uma Nova Esperança, mas é meio que o Retorno de Jedi. É o episódio 6 por uma combinação de tema, leveza, aventura, emoção e espetáculo. De alguma forma, esse filme acertou em cheio pra mim. E vocês já me conhecem, vocês sabem que Retorno de Jedi é o meu filme favorito de Star Wars. Claro, não acho que é o melhor, mas é o meu favorito justamente por isso que o Shawn Levy falou. Sempre que eu assisto o Retorno de Jedi, ele traz um quentinho no coração, por isso ele tem a dose certa de aventura, de humor, de emoção, espetáculo, sempre me emociono e claro, tem o final mais lindo de qualquer filme de Star Wars e uma mensagem também que eu levo pra minha vida. Então, eu tô agora ficando cada vez mais animado aí pro filme do Starfighter. Claro, tem alguns pontos aqui que me deixam preocupados e a gente vai falar mais pra frente. A entrevista ele também falou que a trilha sonora será composta pelo Thomas Newman. Isso aqui a gente já falou lá na outra matéria. Aqui temos a imagem do Ryan Gosling com o Flynn Grey. Aqui ele falando da influência do John Williams, também já comentamos sobre isso. E aqui uma das partes que realmente me deixa um pouco preocupado, mas vamos ver o que vocês acham. Levy também revelou que o terceiro ato de Starfighter, que está sendo filmado atualmente, foi completamente reformulado em relação ao plano original. Ou seja, eles tinham um final para o filme e agora eles deram uma reformulada, o que geralmente não é um bom sinal, mas a gente ainda não sabe, vamos entender isso mais pra frente. Houve algo inesperado em Starfighter, disse Levy. Tínhamos uma ideia completamente diferente para algo no terceiro ato, mas as coisas não se encaixaram e fui forçado a criar uma nova ideia. E eu estou literalmente filmando essa parte do filme agora. E todos os dias sou muito grato pela maneira como eu deveria ter feito não ter funcionado, porque a nova ideia que me obrigou a explorar é muito melhor do que a ideia original teria sido. Então, eu acho que a gente vai ter que acreditar nele e mais pra frente, com certeza, vai ser revelado o que era a ideia original e a gente vai poder julgar se foi melhor essa mudança ou não, ou por que foi feita essa mudança, né? Será que era realmente problemático o final original? Vamos ter que esperar pra ver, pessoal, não tem jeito. Ao revelar com franqueza como foi dirigir um filme de Star Wars pela primeira vez, Levy descreveu a experiência de pressão autoimposta como opressiva. Nas primeiras semanas de filmagem, senti como se uma nuvem opressiva pairasse sobre mim, porque todos os dias eles vinham me perguntar coisas, descreveu Levy. Eram 100 perguntas por dia, e especialmente Starfighter não é uma sequência, não é uma prequel, não tem personagens clássicos e não se passa em um período da galáxia que já tenha sido explorado. Isso significa que estamos inventando tudo no filme, e o desejo de fazer escolhas de design, escolhas de personagens, escolhas de planetas, de figurinos, droids e alienígenas, tudo precisa ter a essência de Star Wars. Bom, essa é uma das partes que me deixa um pouquinho preocupado, justamente por isso, por ser agora esse futuro de Star Wars, essa nova era, e pelo visto não ter um planejamento prévio, sabe? Um Doug Chiang ou um pessoal da direção de arte já ter planejado e pensado e falar, ó, essa vai ser a evolução visual do universo de Star Wars. Porque quando a gente teve a trilogia clássica, a gente teve os desenhos fantásticos do Ralph
McQuarrie, a gente tinha o George Lucas diretamente envolvido, então toda essa estética clássica, icônica de Star Wars foi desenvolvida ali. Para as prequels, também teve esse tratamento, agora mais pelo Doug Chiang, que virou o head lá de direção de arte, de tá bom, como que a gente vai mostrar o passado de toda essa estética da trilogia clássica? Então eles foram lá, fizeram todo um estudo, um trabalho para que tudo ficasse coeso. E quando você assiste as prequels e depois você assiste a trilogia clássica, você vê que os designs das naves, os planetas, as espécies, tudo parece que tá ali numa progressão, numa evolução. E isso até que foi feito de uma maneira boa nas sequels também, né? Os designs ali dos X-Wings, das TIE Fighters aí, como se fosse uma evolução da trilogia clássica. E isso vai precisar ser feito aqui agora, só que em relação à trilogia sequel. Então eu tenho medo de deixarem tudo isso muito na mão do Shawn Levy e não ter essa coisa da direção de arte e do departamento especializado nessa questão tomar a frente, e aí a gente ter coisas que não são tão coesas. Então é legal ver que eles estão se preocupando com isso, mas eu fico, né, um pouquinho com o pé atrás, porque a gente sabe que o planejamento aí da Disney, da Lucasfilm nesses últimos projetos não foi dos melhores, mas vou dar um voto de confiança aqui, mas fica o asterisco. Apesar das limitações inerentes ao trabalho em um filme de Star Wars, Levy mostrou grande empenho em tornar Starfighter o mais original possível. Estou absolutamente determinado a não deixar nada parecer derivativo ou uma cópia preguiçosa. Amém! Aleluia! Aleluia, irmãos! Então, queremos coisa nova, não queremos repeteco do episódio 4, não queremos repeteco do episódio 6 também, a gente quer coisa nova. E aqui reiterando o que ele disse em entrevista recente para Vanity Fair, Levy confirmou que Kathleen Kennedy disse para ele fazer qualquer coisa no filme de Star Wars que ele quisesse. Faça algo original, você escolhe o roteirista, você escolhe a história, só faça o que tenha a cara de um filme do Shawn Levy. Faça algo emocionante, divertido e feito para encantar o público. Descreveu Levy sobre a ordem de Kathleen Kennedy, e é aqui justamente que tem o meu grande problema com esse filme. Na verdade, não é nem com o filme em si, mas sim com a liderança da Lucasfilm. Gente, estamos indo agora para um momento muito inédito na história de Star Wars. Esse filme do Shawn Levy vai ser o primeiro filme de Star Wars original desde o episódio 4. Uma Nova Esperança na época era isso, era só um filme. O episódio 5 e 6 eram sequências, os episódios 1, 2 e 3 eram prequels, os episódios 7, 8 e 9 eram sequels, Solo, Rogue One eram spin-offs, e até The Mandalorian e Grogu também vai ser um spin-off das séries. Então, a gente nunca teve um filme de Star Wars nos cinemas completamente original desde o episódio 4 em 1977. E pra mim isso é ótimo, a gente quer cada vez mais ter filmes originais. Mas aí o problema disso é que mais uma vez parece que a Lucasfilm e a Kathleen Kennedy não tem um plano, não sabe o que quer fazer com Star Wars e simplesmente chegou pra um diretor que, claro, tem muita moral dentro da Disney, né? Fez bilhões ali com Deadpool e Wolverine e chegou, cara, faz alguma coisa aí com Star Wars, pode ser o que você quiser, go crazy, sabe? E não uma coisa de tipo, ó, Shawn Levy, gostamos muito do seu trabalho, a gente tem aqui uma ideia do que a gente quer pro futuro, a gente quer que a história evolua pra esse lado, a gente quer falar sobre isso, a gente quer tratar sobre esse tema, a gente acha que isso pode ser interessante. Não, eles simplesmente chegaram pro cara que fez muito dinheiro no estúdio e falaram, ó, faz aí um filme com Star Wars, faz o que você quiser. Entende? Esse é um grande problema, cara. O que deu problema nas sequels foi justamente isso. Ah, J.J. Abrams, faz aí o que você quiser. Tem essa ideia aqui do George Lucas, mas pode fazer o que você quiser. Aí o J.J. Abrams fez, aí chegaram pro Rian Johnson, ô Rian Johnson, tudo bem? Continua o filme aqui do jeito que você quiser, sem problemas? Beleza. E aí no final, demitiram um e chamaram o outro, e aí ficou aquela bagunça, aquele telefone sem fio. Então, o meu medo com Star Wars e Starfighter é justamente que a Disney repita os mesmos erros da trilogia sequel, não tenha um planejamento, não tenha um norte criativo aí pra história e danifique ainda mais a marca de Star Wars, que era pra ser a marca mais forte da cultura pop. Dito isso, é uma preocupação minha, mas cada coisa que eu vou ouvindo do filme do Starfighter, do Shawn Levy, vai me deixando mais animado, justamente por ser uma história original, então a gente não saber o que esperar, e essas decisões, dá pra ver que ele é um cara que gosta muito, tá muito feliz de estar trabalhando com Star Wars, então essas pequenas coisas vão me deixando um pouco mais aliviado.